Caros amigos e amigas, essa é uma palestra que estamos fazendo para o Centro Espírita Irmã Rosa, da cidade de Niterói, do Rio de Janeiro. É uma grata satisfação, portanto, e agradeço a oportunidade desse convite e cumprimento os amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Nos solicitaram antes da palestra, das nossas considerações, primeiro nos apresentarmos. Eu sou Flávio Santos, sou orador espírita e coordeno alguns grupos de estudos na doutrina espírita. Já passei pela atuação como evangelizador infanto-juvenil, já estive em atuações mais contundentes do ponto de vista do labor social e também das atividades mediúnicas. Atualmente, coordeno alguns estudos de obras espíritas e também dirijo uma sessão mediúnica há alguns anos. Particularmente na tarefa de orador espírita, tenho tido aí uma participação mais intensa, mais atuante, que é, digamos assim, o escopo principal da minha tarefa como orador. Também eu sou um dos idealizadores, uma das pessoas que estão por detrás do canal do YouTube, o Raciocínios Espíritas. Eu sou uma das pessoas que gerencia esse canal e é uma grata satisfação nesse período tão difícil, tão delicado, tão cheio de desafios, estarmos falando de um tema tão interessante que é o tema conversando sobre o luto no cenário atual. Mas antes das considerações sobre o tema, também o Centro Espírita Irmã Rosa nos solicitou para lermos uma página da nossa escolha e nós escolhemos uma página que tem a ver com o tema que nos foi formulado, que nos foi sugerido, e essa página está no livro Religião dos Espíritos, portanto, obra do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem se intitula Ante os que partiram. Ante os que partiram. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração, regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo de agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação pela última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram esmagados de solidão à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam, gemendo, a lousa imóvel, e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata a porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas, na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados
e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que não te percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo, que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E, vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Bom, e por fim, os amigos do Centro Espírita Irmã Rosa nos pedem para que antes do discurso da própria palestra, façamos uma prece inicial. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino amigo, eis que aqui nos encontramos, rogando-te as bênçãos e a proteção necessárias. Permite, Senhor, que os espíritos bons que te representam venham ao nosso encontro, sincronizar as suas com as nossas mentes e nos emular na direção do bem maior, das bênçãos do sempre eterno, da luz que nos aguarda no mundo espiritual superior após as lutas indispensáveis e as vitórias alcançadas sobre as nossas paixões. Ajuda-nos, portanto, amigo divino, a sermos sensíveis com a espiritualidade maior que te representa, a fim de que, induzidos por esses amigos do espaço que têm maturidade maior do que a nossa, possamos também fazer as escolhas mais acertadas e caminhar na direção da plenitude que nos aguarda. Sobretudo e especialmente nesse momento, ajuda-nos, abrindo-nos as mentes e corações a fim de melhor entender, compreender e raciocinar em torno da mensagem de hoje. Esse tema tão fascinante. Ajuda-nos a penetrar-lhe o conteúdo e a extrair, todos nós, sejam aqueles que estamos assistindo, sejam aqueles que estão falando, possamos extrair a parte de que necessitamos, extrair o conteúdo de que carecemos em favor da nossa iluminação e do nosso engrandecimento espiritual. Sede, portanto, conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Etimologicamente, a palavra luto está associada à dor. Dor pela morte de alguém. Esse é o conceito geral, dicionarista, que encontramos com a expressão luto. E é por essa razão que culturalmente, tradicionalmente, encontramos o luto associado a determinadas práticas culturais, porque de tal forma a morte de alguém, particularmente alguém próximo a nós, nos marca profundamente que ao longo das épocas e das tradições, a humanidade, quando quis representar esse luto, essa perda de alguém, especialmente no cenário público, representou essa perda, essa falta, com alguma homenagem, com algum ritual, com algum tipo de prática cultural, que varia de nação para nação, de contexto para contexto, de época para época. Não é à toa que quase sempre quando falamos a palavra luto, associada à perda de alguém, à memória de alguém, em homenagem de alguém, associamos a pessoas, por exemplo, naquela imagem convencional,
de pessoas vestidas de preto no velório. Em verdade, essa já é um formato e um desenho cultural das nossas práticas culturais ocidentais, porque nem sempre a prática do velório e ainda além disso, a prática da indumentária negra, da indumentária preta, da indumentária de negro, da vestimenta preta é naturalmente a prática cultural corrente universal em todas as culturas, em todos os contextos. Basta a gente lembrar que nas culturas orientais há uma tradição muito mais forte do branco para simbolizar o luto ou a perda de alguém. Na África do Sul, por exemplo, é o vermelho que é utilizado. No Egito é o no amarelo. Na Tailândia é o roxo e no Irã é o azul. Só para termos uma ideia. Mas, a grosso modo, cultura oriental branco, especialmente a China China e Japão, e cultura ocidental, cristã, etc., quase sempre associada aí ao preto, que ficou muito aí envolvido esse elemento de tal forma que está associado aí a essa ideia, a essa prática da morte, da perda de alguém, da despedida de alguém, e esse, naturalmente, é um tema universal. A prática, a cor, daí associar quase sempre o luto a vestir determinadas cores para homenagear, seja publicamente, seja individualmente. Não é à toa que a gente tem o luto acadêmico, quando alguém, por exemplo, nas ciências, na academia morre, aquele 1 minuto de silêncio, as pessoas viradas de costas, normalmente com indumentária de cor preta, e assim por diante. Porque o tema da morte é um tema universal e o tema da perda também é um tema universal. A imagem da morte com uma vestimenta negra, de cor negra, com uma foice na mão, também simboliza essa ideia do luto, da perda. E se a gente for olhar do ponto de vista da história, o tema da morte e da perda é um tema associado a um sofrimento que esse sim é de caráter universal. O ser humano sempre teve que lidar com a experiência da morte e, sobretudo, da morte de outrem, da morte dos seus, da morte do próximo. E essa morte do próximo gerava nele profundas reflexões, porque, como se diz em psicologia, quando alguém morre, aquela morte de alguém remete à nossa própria morte. Daí, quando há mortes, mesmo distantes, fisicamente, a gente reflete. E quando há mortes mais próximas, quanto mais próxima é a morte, vizinho, alguém conhecido, algum amigo distante, ou um familiar, alguém perto, remete também à nossa própria finitude, à nossa própria temporalidade do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico. Por isso a poesia, a filosofia, a religião, a cultura de um modo geral, sempre trabalhou esse tema da perda de alguém, do luto. Sempre explorou esse tema em versos, em tratados de filosofia, em sistemas religiosos, em explicações espirituais ou explicações filosóficas e sociológicas. E é assim que a gente vai ver ao longo das eras rituais para despedida ou para processar, ou rituais de luto, que é esse ritual onde o indivíduo de alguma forma trabalha o luto, processa esse luto e expressa socialmente esse luto. É assim que a gente vai encontrar esses rituais sendo repetidos. Alguns religiosos, mas nem todos religiosos. A verdade é que sempre houve essa necessidade do ser humano, talvez necessidade de simbolizar os seus sentimentos de perda, e essa experiência, que é uma das experiências que mais aflige a humanidade, especialmente quando se trata da partida, portanto da morte, né, de alguém, essa angústia que acomete o ser humano através de rituais. E os rituais de luto, do ponto de vista das ciências do comportamento, conferem ao ser humano, proporcionam ao ser humano dar sentido psíquico àquela perda. É como se fosse uma espécie de fechamento de ciclo. É como se fosse, da mesma forma que a gente tem o ritual, por exemplo, o ritual da formatura, a gente tem o ritual em algumas tradições religiosas do nascimento, do batismo, a gente tem o ritual do casamento, esses rituais que simbolizam o ingresso da pessoa humana em determinada fase específica, em uma outra fase do seu desenvolvimento, do seu período e assim por diante. A morte parece ser
envolvida por uma série de rituais, a morte de alguém, como se fosse uma espécie de liturgia, uma espécie de prática cultural também para o indivíduo expressar aquilo que é interior em símbolos, em práticas, um meio de expressar emocionalmente aquela realidade, segundo as ciências psicológicas, as ciências do comportamento, mas também para dar sentido àquela morte, né? Então, o indivíduo morreu, o corpo parou de funcionar, o indivíduo olha, aquele indivíduo que tinha vitalidade agora está inerme, cadaverizando-se, a expressão marmórea, putrefata, a ausência de cor por causa da circulação sanguínea e outras coisas. Então, a angústia que acomete o ser humano, ele tem que dar um sentido daquilo, do ponto de vista que eu estou falando, das ciências do comportamento. E para dar sentido a isso, faz uma espécie de ritual de despedida. Ritual esse que varia de cultura para cultura, desde a barca de Caronte, as moedas no cadáver, que pagaria aí a travessia de Caronte na direção do rio Estige, né? E do mundo dos mortos, né? Sistemas religiosos os mais variados na Grécia, em Roma, no cristianismo e assim por diante, cada um dos quais conferindo um sentido psicológico à perda, um sentido psíquico àquela ausência, aquele luto. Portanto, esses rituais de luto, do ponto de vista da psicologia, das ciências psíquicas, são muito bem-vindos. Mas a psicanálise, especialmente a psicanálise, contribuiu muito para entendermos esse processo de luto. Não é à toa que na psicanálise nós encontramos uma bela colaboração à humanidade a respeito do luto. Porque na doutrina da psicanálise, desde Freud, o seu pai da psicanálise, nós encontramos, por exemplo, o conceito de luto como um conceito mais amplo. Não apenas a perda de alguém, mas do ponto de vista da teoria psicanalítica, o luto é uma experiência emocional, psicológica, que vai além apenas da morte de alguém. A perda, por exemplo, de um emprego, a perda, por exemplo, de um laço afetivo, a perda, por exemplo, de um laço social, a perda de determinadas circunstâncias, de determinada capacidade, de determinado repertório, de determinada autonomia, essas perdas podem funcionar como luto, podem representar luto, porque o luto, do ponto de vista da psicanálise, é uma experiência interior, uma experiência psíquica associada, sim, a uma perda, que pode ser uma perda real, concreta, pode ser uma perda simbólica, pode ser uma perda psíquica, comportamental, uma perda relacional, e tudo isso gera um luto, que é a resposta emocional diante dessa perda e que varia de pessoa para pessoa. É natural que, do ponto de vista da psicanálise, a perda, portanto, não se configure apenas diante da morte de alguém querido, de alguém próximo, e simboliza muito mais. Por exemplo, na pandemia atualmente, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem uma série de lutos, por exemplo, não apenas o luto das mortes, as pessoas que perderam entes queridos, é claro, mas para aqueles que não perderam ninguém ainda, ou que não vão perder, ou que não vão atravessar essa experiência dolorosa, mas há para todo mundo nessa pandemia que estamos vivendo, para todo mundo há perdas. Há um luto para todo mundo, um luto comum. Que é o luto de quê? O luto do deslocamento social, que a gente não tem, ou pelo menos não tem como tinha antes. Mesmo aqueles que estão tendo, não tem da mesma forma. Então há um luto. Há um luto de um certo empobrecimento nas relações sociais que a gente tinha, né? Há um luto aí da privação do contato social como a gente tinha no passado, a privação das aglomerações, né? A gente tem, portanto, a privação de boa parte aí da atuação profissional, laboral, como havia acontecendo agora, às vezes por meios virtuais, né? Mas é uma espécie de luta. Então, a gente está vivendo um luto que, do ponto de vista coletivo, há um luto em comum a todos. Agora, é claro que a experiência interior e os lutos particulares também existem, né? Mas, do ponto de vista, portanto, psicológico, tudo isso representa um luto. Agora, é claro que, do ponto de vista da maior significação, do maior impacto, em termos aí emocionais, é claro que mesmo na psicanálise, não deixa de se mencionar e não deixa de acreditar
a perda de alguém querido, a morte de alguém como luto por excelência, como experiência psicológica de luto significativa, mais importante. Importante aqui não apenas no valor, mas importante aqui no sentido de mais significativa. E é claro que Freud, o pai da psicanálise, na obra clássica sobre o assunto, a partir da qual toda a teoria psicanalítica vai se desdobrar em torno do luto, porque depois houve outros teóricos da psicanálise que discutiram e discutem até hoje, desdobram até hoje o raciocínio freudiano em cima desse texto clássico, que é o texto Luto e Melancolia. Na obra Luto e Melancolia, a gente vai encontrar a ideia freudiana de que há uma perda primária, que é uma morte de alguém, e essa morte de alguém seria, digamos assim, a experiência psicológica de luto por excelência, que dá uma espécie de resposta emocional no sujeito, em que a libido aqui na teoria freudiana é a afetividade, é a energia psíquica, não é apenas libido no sentido de sexo, mas é tudo aquilo porque para a teoria freudiana a energia sexual é a energia psíquica da vida. Então a libido, que era direcionada para o objeto afetivo aqui não tem nenhuma conotação pejorativa, toda vez que alguém ama ao outrem, ele é sujeito do amor e o outro que recebe seu amor é objeto, é nesse sentido. Então, a libido com o seu investimento afetivo no objeto de afeto, portanto, objeto amado, no momento que esse objeto morre, ou seja, a pessoa se vai pelo óbito, pelo falecimento, a energia psíquica que o alcançava não vai mais, ficando com o próprio sujeito e gerando melancolia. Eu estou resumindo, eu sei que se houver algum psicanalista assistindo, sabe que a teoria é mais complexa, mas eu estou resumindo bastante a ideia básica da obra Luto e Melancolia, a ideia de que há um corte no investimento afetivo que se dá em relação ao objeto afetivo, objeto de afeto, ficando com o próprio sujeito. E essa energia psíquica ficando com o próprio sujeito pode gerar, por exemplo, uma depressão, uma melancolia e assim por diante, que seria essa energia que não alcançou agora o seu fim e que fica com o sujeito, né? A partir daí, o indivíduo pode funcionar de diferentes formas e pode manifestar particularidades muito próprias de sujeito para sujeito no seu luto. Um luto mais grave, um luto que se prolonga, um luto que inclusive alcança sintomas psicóticos, um luto que é mais, digamos assim, funcional, mais moderado, mais equilibrado, que o indivíduo fica melancólico, fica triste, uma tristeza que é natural e que é até saudável. É um luto que se nega, um indivíduo que nega o luto, que o luto aparece mais adiante, né? Portanto, tenha muita preocupação com a pessoa que, por exemplo, perdeu um ente querido, uma mãe, um pai, etc., e está no enterro sorrindo, abraçando todo mundo, cumprimentando todo mundo, parecendo super bem. Tenha muito cuidado, porque psicologicamente falando, segundo os psicanalistas, quase sempre, com algumas exceções, quase sempre, essa bomba vai estourar lá na frente, com uma irrupção de sintomas psíquicos, porque às vezes o luto estava sendo negado antes, né? Essa tristeza que é uma tristeza normal que faz parte do luto, porque é uma tristeza normal que faz parte do luto e que o indivíduo precisa sentir, precisa vivenciar. Então, do ponto de vista da perda do emprego, dessas outras perdas, perda de emprego, perda de coisas sociais, perda de laços sociais, separação amorosa, etc., a teoria psicanalítica, desde a obra Melancolia e Luto, vai afirmar que essas perdas são espécie de atualização do luto primário. Ou seja, o indivíduo teve lutos primários, né, perdas primárias, por exemplo, a morte de alguém, a morte de um parente, a morte de uma mãe, a morte significativa de alguma figura importante. E no momento que ele, por exemplo, não processou esse luto, né, de maneira significativa e ainda traz, de alguma forma, alguns elementos daquele luto nos seus traços de personalidade, assim por diante, no seu inconsciente. A perda de emprego, às vezes que tem um impacto muito grande no indivíduo a ponto de ele ficar melancólico, a perda de um objeto material, de um dinheiro, de um recurso ou de um laço afetivo e social. O luto que a pessoa experimenta, para boa parte da teoria psicanalítica, e baseado na própria obra Luto e Melancolia, é uma espécie de revivescência, é uma espécie de reprodução daquele luto inicial, daqueles lutos primários, daquelas perdas aí significativas de antes. É uma espécie de recorte daqueles lutos maiores, ou de revivência daqueles lutos maiores, né? Então, a verdade é que na partir da obra Melancolia e Luto, o que é importante para nós aqui discutirmos é entender que a ideia de que quando alguém morre há uma espécie de luto, uma perda, essa perda que Freud discute é uma perda simbólica. Ou seja, há uma perda concreta, que é o indivíduo se vai,
Mas há uma perda simbólica que é uma sensação de perda de que algo dentro de mim, algo que estava dentro de mim foi retirado e foi com o outro. É como se uma parte de mim fosse com a outra pessoa. Esse luto, essa perda, dá uma sensação, portanto, à pessoa que a pessoa perdeu alguma coisa, que tinha algo dentro dela que foi arrancado, que foi retirado. E é isso que Freud vai discutir na obra Melancolia e Luto. Porque, de fato, há elementos psíquicos no próprio sujeito que dizia respeito da relação, aliás, com o outro, que esses elementos psíquicos que estavam associados com a relação com o outro, né, associados à relação com o outro, nesse momento, esses elementos psíquicos parece que se perdem, né? Ou, melhor dizendo, os elementos psíquicos que eu via no outro se vão com o outro. E eu tenho a sensação de que eu perdi eles. E o processo de luto, do ponto de vista da psicanálise, ao longo dos tempos, incorporar aqueles elementos do outro em mim, para me tornar uma nova pessoa, e quando o luto é bem feito, eu me torno uma pessoa melhor. No final das contas, a falta do ser amado continua, mas eu me torno uma pessoa melhor a partir da experiência do luto, porque aqueles elementos que me fazem falta na pessoa acabam sendo internalizados por mim na catarse do luto. É como se eu tivesse aqueles elementos e na relação com as pessoas esses elementos não aparecem porque eu vejo no outro, mas esses elementos estão em mim inconscientemente, e quando o outro se retira, esses elementos vêm à tona na dor do luto, do meu inconsciente para fora. E eu vou assimilando isso de tal forma que eu integro aqueles componentes emocionais importantes que acabavam aparecendo na relação com o outro, a partir do outro, eu agora integro em mim. Ou seja, o outro simbolicamente eu acabo integrando em mim e desenvolvendo em mim esses elementos. A ponto dos psicanalistas se referirem, por exemplo, aos rituais religiosos do passado, onde, por exemplo, nas sociedades primitivas, o pai morria, por exemplo, o pai da tribo, o homem mais velho da tribo, que às vezes era o pai da maioria das pessoas ali, morria, os filhos realizavam um ritual de canibalismo e comiam ali o corpo do pai. Essa ideia tinha como superstição, como crença, né? Como crença ali religiosa ou mágica, a ideia de que ao comer o cadáver do pai ou do ancestral, se adquiria na crença, né, mágica, adquiria as habilidades e as características, as virtudes do sujeito que morreu. Então era como se ele não morresse, se ele ficasse em mim quando eu como, quando eu me alimento da carne dele nas sociedades primitivas. Esse símbolo parece ser o símbolo arquetípico, Freud não falava de arquétipo, mas parece ser um símbolo arquetípico, portanto um conteúdo aí do inconsciente humano que a gente faz através dos rituais de perda, não mais na antropofagia, né, no comer o cadáver, no comer carne humana, mas na ideia de que psicologicamente a gente faz esse mesmo ritual de assimilar os poderes, aspas, como se dizia nas tribos primitivas, né, come a carne do sujeito que morreu para agora desenvolver, para agora ao comer aquilo eu possa ter, né, eu possa adquirir os poderes do sujeito que morreu. Então, essa ideia é uma ideia que se processa no inconsciente em termos emocionais e simbólicos no ritual de luto. Então, vai dizer Freud e os psicanalistas que o sujeito, às vezes, no luto reage das diferentes formas, né? Por exemplo, a culpa. É muito comum o indivíduo passar por uma culpa. É primeiro o choque, depois a culpa. A culpa terrível de não deveria ter feito alguma coisa, deveria ter evitado, etc. Esse é um processo de elaboração do luto. Deveria ter evitado, deveria ter feito alguma coisa. Eu não amei o suficiente a pessoa, porque se eu amasse, talvez ela estivesse aqui. Essas colocações. Poderia ter sido diferente. Ou então a raiva. A raiva gera essa experiência de, por incrível que pareça, que é algo mais narcísico, né? Mais do ego, né? O objeto de afeto sobre o qual eu colocava meu investimento afetivo, quando ele morre, eu não mais tenho
onde colocar esse investimento afetivo, essa energia psíquica, eu já não mais tenho. Depois que eu elaborar o luto, sim, eu retomo a minha capacidade de amar, de ser afetivo, e aquela função psíquica que eu integrei na experiência com o outro me faz até uma pessoa melhor para amar, melhor e mais maduramente, né? Mais amadurecidamente. Mas, e de imediato, quando o indivíduo morre, esse afeto que agora não pode ser direcionado para o outro, porque o outro não está mais conosco, pode gerar uma melancolia, mas pode gerar raiva também. A raiva de por que você não está aqui? Para eu poder continuar expressando a minha energia psíquica para você. Então eu sinto raiva do objeto afetivo porque ao ele sair de cena, ele feriu o meu ego. Ele feriu o meu narcisismo de satisfação afetiva através dele, através da outra pessoa. Então essa é uma conceituação muito interessante da psicanálise. A psicanálise vai discutir sobre isso, né? Ou seja, a ausência do objeto afetivo pode gerar também raiva, né? Porque o objeto afetivo era o meu veículo de prazer, né? E quando eu falo aqui prazer, não é prazer apenas material, não, né? Pode haver um afeto significativo ali, mas as pessoas reagem diferente. E algumas reagem assim. Sobretudo se há raiva, se há mágoa, se há ódios, se há conflitos mal resolvidos, como, por exemplo, figuras importantes, mãe e pai, e essas figuras saem, é muito comum, já vivi isso na minha experiência profissional, é muito comum aquelas pessoas saírem de cena pela morte, e eu fico como filho, filha, etc., e fico com raiva. Porque como é que você, depois de ter feito tudo que me fez pra mim, morre e me deixa assim, sem eu poder, por exemplo, verbalizar minha raiva, minha mágoa, porque agora você morreu. Eu não posso agora verbalizar meu ódio, minha mágoa, o quanto eu estou ressentido por você, porque você não está aqui mais. Conflitos mal resolvidos. E às vezes a culpa por sentir raiva, porque a pessoa morreu, então se morreu socialmente não pode sentir raiva, não pode ter mágoa, não pode ter ressentimento. Imagina se eu vou sentir ressentimento, raiva de um ser que já morreu, isso pega mal, é feio, e o próprio indivíduo se recrimina e se culpa por sentir raiva do parente que se foi. Então tudo isso aí é muito significativo. A psicanálise tem capítulos especiais sobre a negação do luto. A negação do luto é algo muito preocupante. A gente faz isso até com a criança. A criança tem um cachorrinho ou tem um gato, e aí o cachorrinho morre, a gente não deixa ela chorar e vai lá e compra no pet shop outro cachorrinho e bota no lugar, para ela ficar feliz, para ela ficar bem. O problema é que na psicanálise se diz que aquela relação com aquele cachorro, o outro cachorro pode até ser irmão gêmeo, pode até ser idêntico, mas aquele cachorro tem um valor simbólico que é daquele cachorro. Que não adianta botar um outro cachorro. E se a gente fizer isso a ponto de suprimir a criança não entender e não chorar, não sofrer o luto, estamos evitando que a criança tenha uma experiência psicológica que é normal, que é saudável, que é natural e que deveria ser respeitado, né? Ainda que a gente dê outro animal para criança, um animalzinho para criança, não tem nada demais, né? Freud até em uma das suas obras fala sobre uma criança que perdeu seu gato, o gato morreu, e a criança começou a se comportar como gato. E Freud vai teorizar dizendo que era uma espécie de negação do luto. Em vez de a criança chorar o luto, a criança ficou embaixo da mesa, da sala, e ficou ali imitando o gato durante boa parte do tempo. Portanto, é uma negação do luto, e no caso da criança, ela assumiu o papel do gato para que o gato não morresse simbolicamente, psiquicamente. Alguns pacientes psicotizam, e psicotizam de uma maneira mais intensa, mais significativa. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, a mães que perdem filhos. A perda de filhos é um negócio muito, muito doloroso, é claro, né? Porque altera até a ordem natural das coisas, que é os pais falecerem antes dos filhos, né? E um pai, uma mãe enterrar um filho é uma das dores mais superlativas, e há mães que acabam psicotizando, né? É muito comum nos filmes, em livros, né, histórias, aparecem, por exemplo, mães que se psicotizam de tal forma que negam, porque é tão insuportável aquele luto, que negam que, por exemplo, substitui o bebê por uma boneca,
por um bebê de plástico artificial, uma boneca, e fica ali como se fosse o seu próprio bebê, né? Então, isso é uma espécie de negação do luto, né? Portanto, o luto passa por esse processamento simbólico, né? Uma tristeza inicial, às vezes a autoculpa ou a culpa de alguém, e mais tarde a internalização do objeto perdido, o objeto simbólico perdido, há uma perda concreta, e aí o indivíduo começa a internalizar aquele objeto simbólico que foi perdido, ou seja, o símbolo daquela perda concreta, né? E aí há uma transformação do sujeito, né? Uma transformação do sujeito significativamente. A doutrina espírita vem complementar todo esse processo, toda essa bela colocação da psicanálise, agregando mais. Porque o espiritismo é a ciência do elemento espiritual. Enquanto a ciência fica nos efeitos, o espiritismo remonta às causas, diz Allan Kardec em A Gênese. O espiritismo, portanto, vem recuperar os elementos essenciais do ser espiritual e das nossas origens, do mundo primordial ou primitivo, como diz Allan Kardec. Primitivo aqui no sentido de primário, de original, o mundo espiritual. E é por isso que o espiritismo não vem brigar com a ciência, não vem se antagonizar, se opor à doutrina científica nenhuma, vem complementar, diz Allan Kardec, naquilo que a ciência desconhece, naquilo que a ciência ignora. E é por essa razão, com essa bela contribuição da psicanálise, o espiritismo, que veio antes de Freud, veio antes da psicanálise, porque a psicanálise foi fundada por Freud a partir da publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, em 1900. Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos quase 50 anos antes, falando da psicologia humana, da natureza animal do ser humano, do inconsciente. Claro que com outras palavras, claro que com outras expressões, mas está lá na obra de Allan Kardec. O Espiritismo vem adicionar, vem contribuir naquilo que a psicanálise não elabora. Afinal, Freud e boa parte dos teóricos da psicanálise são materialistas. O conceito de homem para a psicanálise é um sujeito sexual, essencialmente sexual, instintivo e que é domesticado pelas regras da cultura, que faz a internalização da sua lei psíquica para que ele possa conviver em civilização. Um ser reprimido, um ser que neurotiza, um ser que tem sempre conflitos e um ser que é um animal sexual. Mas a verdade é que o Espiritismo vem dizer que somos espíritos imortais e a consolação primordial, porque o Espiritismo é conhecido como o Consolador, a consolação primordial que o Espiritismo vem trazer para nós é que os mortos vivem. Como escreveu Humberto de Campos por Chico Xavier, os mortos estão de pé. Os mortos vivem, portanto, os nossos entes queridos que se foram estão vivos, estão de pé. Não são mortos verdadeiramente. São mortos, entre aspas, são mais vivos do que os mortos na carne. Os espíritos vêm dizer, através do relato deles mesmos, como é que é a vida espiritual. E essa consolação primária, que é os mortos vivem, vem nos chamar a atenção e vem nos dar consolações consequências. Quais são as consolações consequências? Se os mortos queridos vivem, eu também vou viver. Eu também vivo. E se eu vivo e eles vivem, o amor, assim como o ódio, mas o amor não morre com a morte. O amor não se acaba com a morte. Os vínculos permanecem. A vida verdadeira é a espiritual. E a morte é apenas uma mudança de estado vibratório. Aliás, a perspectiva e a visão da morte muda. Há uma mudança de visão simbólica a respeito da morte. E essa visão mudada afeta profundamente o nosso modo de ser na vida. A depender de como a gente encara a morte, isso afeta profundamente o nosso modo de viver. Escreve, aliás, Allan Kardec no texto O Ponto de Vista de O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, a ideia de que a morte não é o fim nos torna esperançosos e nos torna pessoas mais leves, capazes de ter leveza na vida, que foi isso que Jesus quis dizer com o jugo leve, o fardo suave. Ou seja, os problemas continuam a existir, mas eu fico mais leve perante eles. Eu lido com eles de uma maneira mais leve e mais suave. Por quê? Porque ao encarar a vida espiritual, as coisas da terra não me magoam tanto. Eu não valorizo demais os aborrecimentos da terra. Eu não me magoo em demasia com as coisas desse mundo. Afinal, todas as coisas do mundo material são temporárias, inclusive o próprio mundo material. Então a doutrina espírita vem nos confortar
com essas consolações consequência. Primeira consolação primária, os mortos vivem, os nossos entes queridos, portanto, vivem. Segunda, como consequência, eu também vou viver. E, por consequência, os vínculos continuam. E, por consequência, a vida verdadeira é espiritual, não é a da carne, já que a da carne é temporária. E já que isso acontece, a vida material muda de sentido e de significado. Passa a ter uma outra significação. As provações da vida têm um outro ponto de vista. Como disse e escreveu muito bem Platão, se não houvesse vida depois da morte, que bom negócio fazem os maus. Porque são maus e depois acaba tudo. Depois de serem maus, de serem perversos, a vida se acaba com a morte e eles naturalmente gozaram, maltrataram os outros, feriram os outros e nada mais. Mas ai deles, que a vida continue e cada um terá que recompor os seus próprios caminhos, né? Ou seja, enquanto a psicanálise fala desse laço simbólico com aqueles elementos que tinha a ver com a relação do ente querido que se foi e que acabou, deixou de existir, e esse laço simbólico passa a ser um símbolo com o qual eu me relaciono com o meu eu interior, eu acabo assimilando esses elementos simbólicos comigo mesmo e passo a ter uma vinculação com a pessoa simbolicamente. A pessoa não existe mais na psicanálise, mas ela existe dentro de mim e eu passo a viver com ela dentro de mim. Olha que bonito, que maravilha, mas o Espiritismo vem dizer mais. Vem dizer que esse laço simbólico é também um laço espiritual. É claro que eu vivo com a experiência, com a lembrança da pessoa, mas ao vincular-me a essas experiências e aquilo que eu me tornei na relação com a pessoa, eu também me vinculo mentalmente aos meus entes queridos. Que é isso que a mensagem que a gente leu aqui de Emmanuel fala, que os entes queridos continuam, que nos visitam, que permanecem aí nos acompanhando e que apenas passaram para um outro estado, para uma outra região, da mesma forma que você não se desespera porque seu filho, sua filha vai viajar e vai fazer um mestrado, por exemplo, em outro país. Por quê? Porque você sabe que eles viajaram, mas eles continuam vivendo. Você sabe que você pode se comunicar com eles através do quê? De videoconferência, de tecnologia, e assim fica. É claro que isso não é suficiente comparado com a convivência, porque quem ama quer também estar perto. Quem ama gosta da proximidade física e psíquica. Quem ama se compraz, né, em estar mais próximo do ser amado. É claro que não compensa, mas ajuda a confortar a videoconferência, a ligação por vídeo, etc. Em relação ao ser querido que se foi, o Espiritismo muda essa percepção simbólica da morte justamente por isso, porque ele não se desapareceu, não deixou de existir, apenas viajou e eu posso entrar em comunicação com ele através de uma videoconferência. Claro que não é uma videoconferência como nós estamos aqui dizendo. E quando eu falo de videoconferência, eu não estou falando de você ir atrás do médium X ou Y para receber uma mensagem. É possível? É. É válido? É. É viável? É. Mas não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo à experiência psíquica de você fazer silêncio interior, de você orar, de você elevar-se espiritualmente. Se você fizer exercícios dessa natureza, você não vai precisar ser médium. Você vai sentir seus entes queridos, a presença deles. Se você não tiver mediunidade ostensiva, muito bem, mas vai sentir na acústica da alma, vai sentir a presença deles, vai sonhar com eles, vai ter um contato em sonho de maneira bastante forte. Quando acordar, você vai ter a sensação de ter estado com eles. Esse contato por pé continua, o que dá uma vivência diferente para o luto. O Espiritismo ressignifica o luto da psicanálise. Vem nos oferecer uma visão de luto diferente no cenário atual. Precisamos aí de espiritualidade. Por quê? Porque no cenário atual a gente tem lutos e perdas. A gente tem perdas que são perdas de entes queridos, é claro, aqueles que estão perdendo realmente pessoas queridas pela morte a partir do Covid-19, né, do coronavírus, mas a gente também tem lutos e perdas aí, que a gente já falou aqui genericamente falando, só que a gente também tem lutos e perdas aí no sentido mais particular, no sentido mais aí pessoal, né, porque como eu falei, o fato de a gente estar vivendo essa pandemia toda, o fato de a gente estar vendo mortes de outras pessoas que remetem a gente, que remetem a preocupação com a morte dos nossos. Afinal, se tanta gente está morrendo, o que garante que não vai acontecer com alguém perto de nós? E isso remete à nossa própria finitude, ou seja, a gente acaba lidando de maneira mais próxima, de maneira mais aproximada
com um tema que a gente deveria lidar mais frequentemente, e quase sempre a gente nega, a gente ignora, que é o tema da morte, da vida física, que é temporária, e das necessidades de entender a vida espiritual. Joana de Anjos tem uma mensagem que ela vai dizer: de vez em quando reflete sobre a morte, porque isso vai lhe fazer muito bem. Não é fazer um culto mórbido da morte, mas refletir de vez em quando sobre a própria morte. Se eu morresse agora, como é que eu despertaria na vida espiritual? Como é que eu estaria? E aí Joana vai dizer: reflete sobre a tua e a morte dos teus. Porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Seja você antes, seja eles antes. E se você, de vez em quando, refletir sobre isso, não de maneira angustiada ou angustiosa, mas de uma maneira de entender que é um tema natural, de vez em quando refletir sobre a possibilidade, refletir sobre a realidade que um dia todos nós iremos, como a gente está fazendo aqui, essa palestra é uma reflexão sobre isso. Se você de vez em quando fizer essa reflexão, psiquicamente você vai se adaptando, diz Joana de Ângeles, você vai se adaptando em relação à realidade. Quando a morte te alcançar, quando a desencarnação te alcançar, você vai se libertar do corpo de maneira mais fácil. Esses pensamentos vão colaborar. E quando a desencarnação de outros próximos a você acontecer, você também vai ter equipamentos emocionais, repertório, força para viver o luto de uma forma mais saudável, de uma forma mais tranquila possível, de uma forma harmônica, e ajudar até os entes queridos, conforme a mensagem de Emmanuel, ajudar os entes queridos nessa despedida, nessa partida, ajudá-los na desencarnação, ajudá-los no despertar para a vida espiritual de maneira plena, de maneira tranquila, de maneira equilibrada, e graças aos exercícios que você fez em torno de reflexão. Então, a reflexão é importantíssima, importantíssima, e nós estamos sendo convidados a essa integração, a entender que esse momento é um momento em que o Covid-19 só aproxima a gente de um tema que é uma verdade. Quem é de nós não sabe que a gente pode morrer? Quem é de nós não sabe que a vida física é um fio e qualquer momento a gente pode ter qualquer coisa e desencarnar? Que a gente não tem essa segurança. Vida física não é sinônimo de segurança. Na vida física você nunca tem segurança absoluta. Então, se a gente não tem segurança absoluta, essa reflexão é importante. O Covid-19 só colocou o tema mais próximo. O Covid só está mostrando pra gente uma coisa que sempre existiu. Não é o Covid que proporciona um risco de morte para todo mundo. Claro que ele é um fator de risco. Mas antes do Covid, quanta gente ao despertar da cama caía no banheiro? Quanta gente... Outro dia eu estava lendo estatísticas, milhares de pessoas por dia morrem engasgadas almoçando. Parece hilário, mas é uma quantidade absurda. Então, quanta gente está morrendo aí o tempo todo de várias coisas? Então, o Covid-19 só colocou esse tema pra gente, escancarado pra gente refletir. Só, na verdade, mostrou uma coisa que sempre existiu. A vida física é algo sutil, a qualquer momento a gente pode ser chamado, e por isso é necessário reflexões espirituais, para que a gente desencarne bem quando for a hora, ou para que os outros desencarnem bem quando for a hora deles, os entes queridos nossos, afetos queridos, e a gente possa ajudá-los. A saudade é legítima. É legítima tanto na psicologia, na psicanálise, como é legítima no sentido espiritual. A saudade é super legítima. Pode sentir falta, pode até ficar triste, pode lembrar, mas não faça da sua saudade um desespero, que é isso que Emmanuel fala. Não faça da sua saudade uma rebeldia. Não faça da sua saudade uma oportunidade para você querer o suicídio ou blasfemar contra a vida. Por quê? Por nada não, sabe por quê? Porque o afeto querido, o ser querido que você tanto ama, desencarnou, mas continua vivendo. E ao ver você nessa situação, ao perceber que você está nesse estado lamentável, ele se angustia, porque não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada, não pode mudar você. Então, é por isso que é necessário, e ele fica sofrendo com aquilo. É por isso que se você o ama, é necessário também, em nome dele, ficar bem, para que ele possa receber essas vibrações positivas de você ficando bem. Claro que no seu tempo, no seu período, é claro que é natural você sentir tristeza inicialmente, é até normal, como dissemos, é natural você sofrer, é natural você sentir saudade, é natural, perfeitamente natural.
mas que essa saudade não se torne desespero, que essa saudade não se torne em escândalo, que essa saudade não se torne em uma descompensação. Se ficar assim, procure ajuda especializada. Ajuda terapêutica, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, tudo isso é muito válido, porque vai ajudar você moralmente, emocionalmente, espiritualmente, e acalmando-se nos tratamentos, vai ajudar o ente querido também. Somente, diz o Espírito Emmanuel, e também Joana de Anjos, somente o bem que a gente faz ao outro vai diminuindo a falta que aquele ser querido faz. Porque nunca seremos os mesmos mais. Nunca. Há algo em nós que se transformou com a partida dele. E nada é preenchido em substituição a ele. Há sempre uma falta, uma saudade, mas que essa saudade seja transformada não em uma saudade angustiada, mas uma lembrança positiva. É válido lembrar, sentir falta. Não tem nada a ver com isso que alguns espíritas acham. Não lembre, não sinta saudade, não sinta falta do ser querido, não. Que ele no além vai sofrer. Não sofre. Não sofre. Allan Kardec, examinando a questão, chega a dizer, inclusive, que no dia dos finados, quando as pessoas vão para os cemitérios, não que os espíritos estão nos cemitérios, se estão nos cemitérios há não sei quantos anos depois da morte, é porque estão apegados ali ao cadáver. Estão em situação ruim, difícil. Mas, genericamente falando, os entes queridos nossos não estão ali no cemitério. Estão em outros locais. Mas, diz Allan Kardec, aliás, os espíritos dizem Allan Kardec que aquilo não é de todo perdido. Pelo contrário, que ao irem para lá e no dia dos finados, ao lembrarem mais dos mortos, diz os espíritos, os mortos gostam de ser lembrados. Os espíritos, entes nossos queridos, gostam de ser recordados. Da mesma forma que a gente sente falta de alguém, imagine se outra pessoa vai dizer, não sinta falta de mim não lembre de mim não que eu não gosto. Não, são criaturas humanas. Eles sentem-se bem, eles sentem-se confortáveis de serem lembrados, mas que essa lembrança não seja angustiada. Que a gente lembre, principalmente dos momentos felizes que tivemos com eles, das lembranças e das memórias positivas. Somente o bem, diz o mundo espiritual, vai compensar o bem que eu faço com o próximo. Porque o bem que eu faço com o próximo é uma espécie de preenchimento de conteúdo amoroso que eu daria para o ser querido através do próximo. E isso faz com que aquele ser querido esteja um pouco mais comigo no bem que eu faço com o outro. E isso vai diminuindo um pouco o sofrimento, ou pelo menos o lado agudo do sofrimento da falta do ser querido. Jesus chorou, diz o Evangelho de João, chorou quando soube que João Batista havia sido decapitado. O primo seu, e ele chorou. É claro que o choro de um espírito desse não tem a dimensão nossa. O choro dele não era de angústia, de tristeza, mas era um choro talvez de compaixão pela humanidade. Um choro de lamentar a perda de João Batista. Olha só, mas ao mesmo tempo exaltou a vida espiritual. E em alguns momentos acabou confortando os apóstolos, mas prometendo e preparando eles que eles também iriam ser martirizados. Eles iam experimentar vicissitudes, sem nenhum terror, porque para Jesus a morte não era uma tragédia. A morte era a porta que se abre para a verdadeira vida. Daí, em alguns momentos, ele diz isso de maneira clara, na cruz, com a sua mãe chorando aos pés da cruz, João Evangelista abraçado a ela, e ele vai dizer, mulher, não chama de mãe, eis o teu filho, e olha para João. Filho, eis aí tua mãe. Como se dissesse a ela, olhe, os nossos papéis de mãe e filho, o meu papel de filho, o seu papel de mãe, é de uma ternura imensa que eu tenho por você. Mas a partir de agora, eu estou indo na direção do mundo espiritual. E esses papéis não têm tanta importância assim, já se desfazem. O vínculo do amor, sim, permanece, mais profundo ainda. Mas, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. É como se dissesse a ela, não te preocupes, porque os meus vínculos com o mundo terreno já estão desfeitos. Fica com ele, que consolará você na condição de um filho. João representaria ali a humanidade toda, que ela abraçaria como mãe simbólica da humanidade toda. E ele estava dizendo que a partir daquele momento, ele estava num vínculo e sob um poder maior. Sob um poder maior. Por isso, meus amigos, o cenário atual é de reflexão sobre o luto, mas reflexão também em torno da esperança. Da esperança que o luto que a gente vive hoje
vai abrir espaço para uma vida melhor. Da mesma forma que o luto da morte física abre espaço para uma vida espiritual melhor após a morte, no além, o luto desse momento social, o luto social e psicológico que estamos vivendo, abrir-se-á espaço para uma vida moral, social, muito melhor, e que a gente vai entender o sentido disso tudo que a gente está passando lá na frente. As respostas para isso tudo. Por ora, entender que a gente está dentro de casa, alguns sozinhos, outros morando com familiares, para que nas relações mais próximas, naquelas relações próximas que a gente estabelece para a gente fortalecer esses vínculos, a gente exercite, a partir delas, a empatia, seja na solidão, seja com familiares próximos, a empatia pelas pessoas mais distantes. Essa é a ideia desse momento de luto. A empatia por outras pessoas que a gente não está, com quem a gente não está perto. Sabe por quê? Quando a gente olha a situação na Itália e as mortes, quando a gente olha a situação nos Estados Unidos e a situação da pandemia, quando a gente olha a situação da Espanha, a situação da China, a situação dos vários países e sensibiliza a gente, e a gente se torna empático com aquilo que não é naturalmente, normalmente a gente é empático com aqueles que estão perto. Mas essa pandemia geral é também um exercício de a gente ser empático com os distantes. A gente se alegrar quando a gente vê um familiar de alguém idoso que estava na UTI com síndrome respiratória e conseguiu ter alta e curar-se do Covid. E a gente também lamentar e se entristecer, no bom sentido da palavra, né? Se atormentar, mas ter compaixão daquelas pessoas que perderam entes queridos. Esse exercício de empatia para com os mais distantes é já o prenúncio de uma humanidade diferente. É o exercício que a gente está tendo para... Por quê? Porque como a gente sempre tem alguém distante da gente, algum familiar nosso está distante da gente, quando a gente vê uma situação na Itália, nos Estados Unidos, na China, é como se, de alguma forma, reverberasse em nós, para aquelas pessoas distantes, o afeto que a gente tem para outras pessoas que estão distantes e que fazem parte do vínculo significativo nosso em termos de amor, de afeto, de família, de solidariedade. Por isso, o Espiritismo vem nos conclamar a vida verdadeira, que é espiritual. E quando eu falo vida espiritual, eu estou dizendo que é uma vida espiritual interior. Porque o espírito que nós somos é aquele que vive interiormente, dentro de nós, para que a gente alcance um dia a vida espiritual que está fora de nós. Muito obrigado, muita paz, um abraço aos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa.